oferecer perante ele a quem servia. E ele o pôs no mordomo de sua casa. Ele passou as mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele nas minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que, certo dia, veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugiu para fora. Vendo ela que ele fugia para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em tua voz alta. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugiu para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou à casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e lhe disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele deixou as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno. Ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia o Senhor prosperava. Capítulo 40. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o Senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa de comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pôs-o a cargo de José, para que o servisse e por algum tempo estiver na prisão. E ambos sonharam, cada um com seu sonho, na mesma noite, cada sonho com sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados, vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere na casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar, disse-lhes José. Porventura, não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse:
disse José, esta é sua interpretação. Os 3 anos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará, te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque, de fato, fui roubado na terra dos hebreus, e aqui nada fiz, para que me pudessem nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José, eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhes disse José, a interpretação é esta, os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça, e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe, e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas o padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém, dele se esqueceu. Capítulo 41. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-lhe, de pé junto ao Nilo. Do rio subiram 7 vacas formosas à vista, e gordas, e pastavam no carniçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras, no margem do rio. As vacas feias à vistas e magras comiam as 7 formosas à vistas e gordas. Então acordou Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste savam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito, e todos os seus sábios lhes contaram o sonho, mas ninguém havia lhes interpretado. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe, lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os servos, e pondo sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho com sua própria significação. Achava conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse, tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito que, quando ouves um sonho, pode interpretá-lo. Respondeu José, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável ao Faraó. Então contou Faraó a José, no meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista e pastavam no carriçal. Após estas subiam outras vacas frecas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as
vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas, e depois as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nascerem 7 espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoraram as 7 espigas boas. Contei aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de lhe dizer ao Faraó, que Deus manifestou a Faraó, que ele há de fazer. Eis aí, vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguirão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e ponha sempre sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajunte aos administradores todas as colheitas dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente do trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Pelo vestiu roupas de linho fino, ele pôs ao pescoço um colar de ouro, e fez subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Deste modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Sefane Paneia. Ele deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e os guardou na cidade. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe dera Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José ao primogênito chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim, pois disse: Deus
próspero na terra da minha aflição. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José, o que eles vos disser farei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu no Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em